Os escritórios de advocacia são a última mina de ouro inexplorada para investidores, comentou Thomas Kohlmeier, sócio da Nivalion, empresa suíça de financiamento de litígios. Os não advogados que são sócios de escritórios de advocacia. Gesto de gestão. Olá, que bom ter você aqui! Sim, que bom a nossa audiência presente em peso aqui, ou ouvindo em algumas vezes sem juros também, por que não, né? Ouvir o nosso podcast assim. É isso aí, esse é o episódio número 87. Hello, Dani, tudo bem? Hello. Daniele Serafino, André Porto Alegre. Olá, tudo bem? Tudo jóia. Ótimo. André do céu, você já começou bem aí, hein? Você nos contou numa história muito boa sobre Daniel Halmer, porque ele é alemão, né? Daniel Halmer, um empresário de tecnologia jurídica de Berlim, que vendeu a participação de 51% no seu escritório de advocacia para uma empresa austríaca de não advogados, o que levou a Ordem dos Advogados de Munique a revogar a licença do escritório de advocacia do Halmer. Então, inspirado porque a Daniele Serafino convocou todos que são ouvintes do Gesto de Inovação no último, né? E eu, como sou ouvinte de primeira hora, e de segunda também. Você ouviu primeiro? Eu ouço aqui e depois ouço de novo, né? Inspirou a isso. Halmer contestou a decisão no Tribunal da Ordem dos Advogados da Baviera, argumentando que a proibição da propriedade de terceiros é inconstitucional e incompatível com o direito da União Europeia. Olha que coisa interessante. Então ele é um advogado, dono de um escritório de advocacia, que desenvolveu, ele fez o que a Daniele falou, ele desenvolveu a sua própria tecnologia, inclusive bem interessante para inquilinos, etc e tal. Acho que até aqui a gente comenta um pouco. E ele vendeu para uma empresa. Ele vendeu a tecnologia, mas junto foi embutido o escritório. Era tudo meio que a mesma coisa. E aí teve a Ordem dos Advogados de Munique contestou e ele resolveu comprar essa briga. Essa briga já foi até resolvida, tá? O escritório era as letras miúdas do contrato. Não sabia. Mas vamos lá. O que deu, André? Não, então, já teve a primeira sessão e na primeira sessão a União Europeia, o tribunal concedeu, diz que ele tem razão. E isso vai ser uma encrenca também de um ponte, né? Em alemão. Que precedente. Que faz com que a encrenca fique pior, né? Aí o bicho vai pegar. O caso foi parar no mais alto tribunal da União Europeia e o advogado-geral do Tribunal de Justiça recomendou que a corte declarasse inconsistentes as regras atuais. Olha só a bagunça. As regras atuais da Alemanha sobre não advogados possuírem participações de escritórios. Então, um caso muito curioso, né? Quer dizer, o que você precisa, na realidade já havia um certo convencimento, você precisa ter um fato provocador, né? É como se tivesse havido uma provocação. A Ordem dos Advogados de Munique acho que errou na mão, né? Resolveu estragar o negócio do Halmer. Halmer estava super feliz, né? Já tinha comido um chucrute, já tinha... Tava uma cerveja, já tinha brindado com uma cerveja. E aí foi. E ele teve agora, a reunião foi recentemente, claro que isso ainda vai ter andamento, mas a primeira decisão é favorável a ele, né? Isso abre a possibilidade de que investidores de capital privado, parêntese, Lupe, de novo o que falamos no último programa, financiamento. E outros não advogados comprem ações, por exemplo, de escritórios de advocacia alemães, mudando radicalmente o mercado jurídico da Alemanha e em outros países. Então, quer dizer, por conta de uma iniciativa absolutamente isolada, né, a Europa inteira, e a gente vai ver até como é que isso funciona. Patrocinadores financeiros de Londres e dos Estados Unidos estão fazendo fila para investir nos escritórios com forte foco em tecnologia jurídica, disse Dick Uer, advogado do Hengler Miller, que assessora o caso, quer dizer, que assessora o Halmer. Então, diz assim, Halmer, você tem um bom negócio pela frente aí, viu, Halmer? Vai com fé. Os escritórios de advocacia são a última mina de ouro inexplorada para investidores. Acrescentou, como eu falei lá no começo, o Thomas Kohlmeier, que é sócio da Nivalion, que é uma empresa suíça de financiamento de litígios, algo muito comum, a gente sabe como é que isso
funciona e que está de olho em todos esses processos da flexibilização da advocacia alemã. O Halmer causou, né? Não. André, eu adoro esse assunto, tanto que já vou até o spoiler aqui pra você ficar com a gente até o final, ouvinte, no nosso Gesto de Inovação, a gente vai falar um pouquinho disso, de um outro olhar, mas eu adoro esse assunto, pra mim é um movimento que eu tenho acompanhado aí mundo afora. Eu acho que tem duas coisas que você comentou aí, um pouco esse movimento de não advogados dentro do mercado da advocacia, e outro movimento que eu tenho observado, que não vai ser nosso papo aqui de hoje, né, de inovação, que é o crescente investimento de VCs, de Venture Capital, ao longo do mundo, no mercado jurídico. Então a gente vê o dinheiro vindo para cá. E na minha opinião é muito simples, porque a gente somos um dos últimos mercados a fazer a jornada de transformação digital. Então é um mercado que é old school, é um mercado que ainda não fez transformação digital, e é um mercado gigantesco. E você já trouxe isso várias vezes aqui. Então, assim, eu tenho feito e aí, né, aquelas coisas de doido, né, só quem vê, mas eu faço um mapa mental, não mental na mente, mental no programa de computador, aonde eu vou fazendo a rota do dinheiro. É uma coisa assim, tipo assim, um dia quando eu concluo a rota do dinheiro, eu trago aqui para onde os dinheiros têm vindo e para onde que eles têm ido na tecnologia jurídica, e o movimento tem sido cada vez maior de dinheiro vindo, e investimentos mais rápidos, Series A, Series B, Series C, uma grande quantidade de investimento em tecnologia. Então, o que você trouxe são os dois casos, acho que está muito alinhado com o que a gente tem observado no mercado. Agora, a rota do dinheiro na advocacia, sob o ponto de vista de investimento tecnológico, tem que ser um programa aqui. Tem que ser, dúvida nenhuma, não, né? sério. Quando eu concluí um cenário um pouquinho maior, mas assim, eu tenho percebido um aumento de dinheiro, de volume, de intensidade, de onde eles estão investindo. Minha pesquisa Pode é ser tudo 90, isso. hein? Pode ser o 90, hein? Tá dado Aham, tá certo. Nós estamos no 87, Aham, pode tá ser o aí, episódio. tá Você fácil. sabe que a gente nem precisa da conclusão do trabalho, Dani, que a rota, já a gente sabendo onde é que ele tá, já é bom. Já é bom. Aonde o dinheiro tá, né? Porque ele pode até não ter chegado ainda, mas aonde Mas ele tem está, né? Você consegue muito mapear. dinheiro Muito acontecendo. bom. Esse movimento que você está retratando aqui. Isso aqui é o caso concreto do que eu tenho observado lá nas tendências. Ó, criançada, e segundo analistas, a decisão a favor de Halmer abalará o mercado jurídico alemão e provavelmente terá um efeito de repercussão nas jurisdições europeias, incluindo Espanha, Áustria, Croácia e Eslovênia. Ou seja, agora eu vou repetir a tua brincadeira. Vai ser difícil traduzir a briga. Mas aqui, eu quero saber o seguinte, André, você pensa dessa forma, Dani, também? Sim, sem dúvida. Se a proibição da participação financeira cair na Alemanha, também se aplicará a outros prestadores de serviços profissionais, em particular advogados, porque a União Europeia, quando trabalha, também trabalha um pouco meio que num conjunto. E advogados de patentes e consultores fiscais, não só na Alemanha, mas também em outros países da União Europeia, onde existem proibições semelhantes. As jurisdições mais restritivas, e por isso é que o Lupe coloca, né, estão na Áustria, na França e na Espanha. Essas são jurisdições muito restritivas que partilham o desejo da Ordem dos Advogados de Munique. Então, eles já sinalizaram, inclusive, uma preocupação, esses três países, por meio dos seus representantes e dos representantes dos advogados, então, repetindo, Áustria, França e Espanha. E eles partilham exatamente esse desejo de proibir investidores terceiros. Mas, curiosamente, na Itália, onde eu fui, então, algumas semanas atrás, para fazer campanha, viu, Lupe? Eu estava na Itália exatamente fazendo campanha pelo Halmer. Pelo Halmer. Ou seja, já vai espalhando, né? O André vai causando, ele e o Halmer. Então, enquanto na Itália, na Holanda e na Noruega estão em processo de liberalização. Já estão. E curioso é que há 3 ou 4 programas atrás, eu acho que há 3 programas atrás, nós chegamos a comentar de uma mudança que a Itália fez. Eu acho que eu comentei, né, que dos 10 escritórios tinha havido uma mudança. O que significa, de uma certa forma, que a liberalização é uma maneira de crescimento, né? Porque há alguns anos atrás, dos 10 maiores escritórios italianos, 8 eram estrangeiros, 2 eram italianos. Hoje, 8 são italianos e 2 são estrangeiros. E isso pode ser um pouco fruto já de um processo de liberalização que facilita a questão do financiamento da advocacia. Quando a gente fala de financiamento da advocacia, a gente está falando exatamente do que a Daniele trazia no último gesto de inovação, que é as questões tecnológicas, né? Então, quer dizer, essa rota está sendo acompanhada bem atentamente fora do Brasil.
Já o Reino Unido, ele permite o investimento em escritórios no modelo de estruturas empresariais alternativas, né? E tal como fazem um pequeno número nos Estados Unidos. Então, tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos você já tem, incluindo 2 estados em especial, hoje já tem mais, mas que é o Utah e Arizona, que foram meio que os precursores disso. 2 estados, curiosamente, que não estão na mídia, né? O Arizona e o Utah, mas hoje a gente sabe que na Califórnia também tem, quer dizer, você tem movimentos nesse sentido. E a Austrália permite práticas jurídicas incorporadas desde 2001, eles atuam um pouco nesse sentido. O Halmer, numa declaração, era muito curioso, viu, Lupe, todas essas matérias sobre o Halmer, o Halmer resolveu pôr fogo no parquinho, né? O Halmer causou. Ele disse a Law.com, né, International, que os advogados alemães têm operado em desvantagem durante anos. Então ele fez uma declaração de que nós estamos perdendo, né? O que a gente está... O que nós estamos ganhando com isso? Era mais ou menos o que o Halmer fala. E ele contava assim, há um problema de sucessão tangível na geração. Muitos pequenos escritórios de advocacia ou advogados individuais têm de fechar se não conseguirem encontrar um sucessor. E isso ocorre apenas porque atualmente não existe mercado líquido para escritórios de advocacia. Quer dizer, faz um alerta na realidade. Ele resolveu comprar essa briga, né? Sim. E acho que até é uma questão bem curiosa e bem... Não vou falar similar, a gente poderia falar. Né? Eu quero emendar uma coisa aqui Fale. já, porque é o seguinte, aqui de fora eu começo a pensar que essas restrições a respeito de não advogados sócios de escritório de advocacia têm os dias contados, principalmente por causa da tecnologia. E a Daniele que tá fazendo a roda. Eu soltei. Você E eu vou deixar para responder já de inovação, porque mais uma vez alinhadíssimos, o tema é esse. Vai lá. Que bom. Então tá, fique aqui, Fica vou fazer o que a Dani fala. Não, continua conosco que Daniele vai responder. Mas, sem dúvida nenhuma, a empresa de tecnologia jurídica de Halmer, que chamava-se Kony, é uma plataforma online que ajuda as pessoas a reduzirem o aluguel e a processar os proprietários. Ele tinha uma tecnologia que é o seguinte, eu reduzo o aluguel e processo o proprietário, né? Uma inversão de coisa, era isso que ele fazia. Quer dizer, Halmer nunca foi um homem tranquilo, Não, ele tacava fogo no parquinho de qualquer jeito. Com a proibição. Desde neném. Com a proibição. Não, desculpa, gente, mas vou ter que interromper. As matérias que saíram na imprensa internacional, principalmente na europeia, né, especializada em analisar os negócios da advocacia, eram muito divertidas, porque elas transformam... Não sou eu que estou transformando o Halmer em um personagem. Eles transformaram o Halmer em um personagem. Imagina a imprensa inglesa, né? Então é uma coisa que fica... Você lia assim, dizia, que engraçado isso, que era eles assumiram um ícone, o Halmer ficou sendo... O personagem, o grande personagem. Um personagem. Com a proibição da propriedade, Lupe, de terceiros aparentemente superada, Halmer prevê investir noutros pequenos escritórios de advocacia. Ele fala que faria todo sentido do ponto de vista econômico estabelecer uma rede de escritório de advogados do consumidor na Alemanha como parte de uma estratégia. Quer dizer, Halmer não era Ele queria se aposentar. Não é que ele queria se aposentar, né? Doidinho de bairro, vamos chamar ele quer fazer os eminentes do escritório de advocacia. Ele tem um negócio, Daniel. Ele tem um negócio. Muito interessante esse rapaz. E vai atrair pequenos escritórios, tema sobre o qual eu e Daniele já conversamos também, né? Sobre essa questão dessa capacidade de consolidação, que é como a Daniele fala, né? Então é bastante interessante. Tem um negócio na cabeça dele. As mudanças, obviamente, não serão imediatas. O caso precisaria ser concluído perante o próprio tribunal da Ordem dos Advogados da Baviera, né? De Munique, seguido de ação legislativa. Aí vem o povo do deixa disso, né? Diz, olha, tudo bem. Tá bom. Tudo bem, tá. Porque esse tribunal da União Europeia, ele tem dificuldades em alguns temas de entrar nas jurisdições, né? Locais, né? Então, há uma questão aqui que vai ter que ser ainda pensada. Mas achei, Daniele e Lupe, que era um assunto interessante, um personagem extremamente interessante pra gente tá conversando. E olhando aqui, eu também fiz meu mapa. Observando aqui os movimentos da Dani e do Halmer, eu descobri que eles são amigos, cara. Não, deve ser. Porque agora, adorei a mente dele. Vem aí o gesto de inovação com a Daniele Serafina. Bora lá, Ed.
Se você ainda não ouviu o gesto de gestão anterior aqui, ele é parte fundamental para entender aqui o nosso contexto, porque estamos alinhadíssimos aqui no tema de hoje. Então vamos lá. Um dos sinais de mudança no mercado jurídico global é a liberalização dos serviços jurídicos. Para você que não está familiarizado com o tema, vou te explicar um pouquinho o que é de forma geral. Os serviços jurídicos, eles são atualmente atividades exclusivas dos advogados e os órgãos de classe, como as OABs, asseguram que sem advogado não se faz justiça. A liberalização dos serviços jurídicos é a redução ou eliminação dessas restrições governamentais e profissionais sobre quem pode oferecer serviços jurídicos e como esses serviços podem ser prestados. Isso pode incluir permitir que empresas não jurídicas entrem no mercado, relaxar as regras sobre a propriedade de escritórios de advocacia, foi até um comentário que o André trouxe um caso interessante aqui no nosso gesto de gestão, e também abrir mercado para profissionais com diferentes qualificações. Essa realidade, gente, então está mudando nos últimos anos. Então quem acha que só os advogados vão fazer justiça, que eu quero dar a boa notícia, que seu queijo está em risco. Vamos lá. Essa história toda começou na Inglaterra, né? Em 2007, o Reino Unido fez o Legal Service Act e permitiu que empresas não jurídicas pudessem ser sócias e operassem escritórios de advocacia. E criou, né, uma nova categoria, que são os Alternative Business Structures. Mas tudo bem, estamos falando do Reino Unido, é nosso benchmark de inovação, ufa, estamos protegidos, né, isso não vai chegar aqui. Bom, mas os Estados Unidos, ele tem um sistema regulatório da profissão jurídica muito protecionista, bem parecido aqui com o brasileiro. E a liberalização lá parecia que nunca ia acontecer. Mas desde 2018, esse movimento vem crescendo. Atualmente, 4 estados americanos já fizeram os movimentos de liberalização. Utah foi o primeiro, seguido do Arizona em 2020, Minnesota 2021, Oregon 2022. O que significa, gente, que nesses estados, não advogados podem atuar em áreas como direito de família, cobrança de dívida, locação, questões civis, questões criminais que não envolvem penas de prisão, direito administrativo e violência doméstica. E isso não tem parado. A novidade mais recente que eu quero trazer para vocês é a que veio nesses últimos meses. E ela veio do Texas, aonde agora, no primeiro semestre de 2024, a Suprema Corte do Texas aprovou um programa de certificação para não advogados poderem atender a população de baixa renda do estado. O que acontece ali temos aí uma série de pessoas que não conseguem ter acesso à justiça, porque é muito caro, os advogados cobram muito caro, precisam resolver esse problema de acesso à justiça, então eu vou permitir, já que os advogados não estão resolvendo essa questão, não advogados vão prestar serviço para a população de baixa renda. E aí, eles abriram um programa de certificação. O objetivo, então, é aumentar essa oferta de serviços jurídicos para pessoas que não têm como pagar. Então, gente, fazendo um recap aqui, a gente estava falando de 4 estados americanos até agora, e agora estamos falando do 5º estado americano, agora 2024, Texas. Em inovação, a gente chama isso de sinais fortes, sinais fracos. E parece primeiro aqui, para um olhar brasileiro, isso é um sinal fraco, porque isso aqui nunca vai chegar aqui. É o que os Estados Unidos achava e agora é um sinal forte. E já está acontecendo e tem um movimento que isso aumente nos demais estados. Então, para você que é em cima do muro ou você não entende muita questão do impacto disso, eu tentei fazer aqui um resuminho dos principais argumentos a favor da liberalização e contra esse movimento. Primeiro, a favor. Aumento da concorrência. Mais concorrência pode levar a serviços mais inovadores e de menor custo para os consumidores. Acessibilidade. Serviços jurídicos mais acessíveis para uma maior parte da população que atualmente não tem. Empresas não tradicionais podem trazer novas tecnologias, novos métodos de trabalho para melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços jurídicos prestados. Se eu pudesse resumir nesse grande bloco, quem ganha é quem consome os serviços jurídicos. Argumentos contra. A qualidade dos serviços poderia cair, porque tem uma preocupação muito grande de que profissionais menos qualificados, quando eles entrem no mercado, eles vão reduzir a qualidade do serviço. Ética também. A entrada de empresas não jurídicas podem comprometer os padrões éticos da profissão. Proteção do consumidor. A liberalização vai enfraquecer as proteções, contra práticas desleais. E a sustentabilidade dos escritórios tradicionais. Porque eles vão ter dificuldades financeiras de competir, não só com seus atuais concorrentes, como são outros escritórios, mas agora eles concorrem não só com outros escritórios, mas com outras empresas. Eu diria que esse bloco, de quem é contra tudo isso, é argumentos protecionistas de classe, Então a gente está falando aqui de algo protecionista. O que está em jogo, A proteção da classe profissionais, a melhoria da prestação de serviços jurídicos para a população ou o acesso à justiça? Definitivamente, eu sinto que nos próximos anos essa balança da justiça cada vez vai ficar mais difícil de equilibrar se a gente colocar aqui os elementos. O
O que eu queria que você saísse desse gesto de inovação aqui hoje é que você pensasse que esse movimento tem acontecido e tem sido crescente e ele vai definitivamente mexer com o nosso setor. Texas, estado que abriga a Tesla, é isso, né? Isso. Só para deixar mais uma confusão no ar. Deixa pra lá. Eu queria fazer uma coisa. É impossível ouvir a crônica Gesto de Inovação sem a gente comentar, né? Então, acredito que também até queria estimular os nossos ouvintes a escreverem também para nós, né? Se não tiver ninguém do lado para eles, para eles comentarem, que eles nos escrevam. Se você não quiser se identificar, você escreve assim, Hammer, só é Hammer. Mas eu queria colocar uma questão que eu acho importante, que é uma diferença interessante, né? Existem dois aspectos aqui. Um aspecto desses 4 estados americanos, Sim. que tratam, na realidade, da atividade da advocacia, vou colocar nesses termos, exercida por não advogados. Esse é um ponto. E o outro ponto que nós abordamos aqui, nós abordamos 2 pontos aqui, que é não advogados sócios de escritórios de advocacia. Então, acho que a gente tem que estabelecer, por isso que eu acho que é muito interessante essas duas coisas. Veja que eu acho que, para além daquele aparente conforto que os americanos tinham de que isso não ia chegar lá, chegou e de uma forma mais agressiva, né? Porque chegou com a prática, a atividade da advocacia por não advogados. Então, e não da sociedade de escritórios de advocacia por não advogados. Por isso que eu citei a tal empresa. E é interessante ter comentado isso, dessa distinção, que é muito relevante, porque no Texas aconteceu isso. O pedido eram para as duas coisas e a Suprema Corte só permitiu a prática e não permitiu a propriedade por não advogados. Ela negou uma e aceitou a outra. Nos outros estados eles aceitaram os dois. Os dois. E eu vou verificar o que foi pedido na Califórnia, porque se eu não me engano, na Califórnia... Eles negaram. Eles negaram, né? Eles negaram. Porque eles tinham pedido para a propriedade, né? A sociedade. E o Washington já tinha concedido e voltou atrás. Voltou atrás. Eu tinha visto que o Washington também. Mas uma coisa que a gente não comentou aqui, que eu acho muito interessante, André, que depois de um tempo nesses 4 estados onde já se implementou isso, né? O último, 2022, então 2 anos é o último, eles eram pesquisas. Se as pessoas estavam... O que as pessoas acharam desses não advogados no serviço jurídico? E para má notícia para os advogados, as pessoas estão adorando os não advogados fazendo o serviço jurídico. O serviço está melhor, mais rápido, mais barato. Então, meus amigos advogados que nos ouvem... Alô, Halmer! O Halmer, você tá feliz agora? A satisfação do cliente tá gigante. Os nossos WhatsApp aqui não param. Tem gente na porta do estúdio, você tá feliz agora, né? Halmer, tá bom. Abraço, meu amigo. Se o Halmer botou fogo no parquinho, Daniele... Deixa eu fechar então com um pouquinho uma esperança, gente. Por isso que a gente vai... Deixa sempre essa mensagem, gente. Por isso que a centralidade do cliente, para mim, é um mantra da nova advocacia. Se os clientes estão satisfeitos com os não advogados no serviço, porque está mais barato, mais rápido, mais eficiente, a linguagem é melhor, seja lá o que for, significa que a satisfação do cliente é o que está mandando aqui nessa jornada, né? Sem nenhuma escusa, eu vou fechar o podcast, porque senão a gente ainda pode ir mais longe, né? Vamos ser processados aqui pelos advogados. Ah, que maravilha. Gente, obrigado por ficar com a gente até aqui. Essa foi a edição número 87 do Gesto de Gestão. Beijo, Daniele, um abraço e um beijo também para você, André. E para você que nos acompanha até aqui, Ed Chaves lá, fazendo a edição e a montagem, e aqui com a gente o nosso amado Vitor Presoto. A Aline tá de férias, Bahamas, sei lá, ou tá com o Halmer aprontando alguma coisa, né? Vai saber. Gesto de Gestão.